Você já tentou ler ou entender as peças de planejamento do seu estado, PPA, LDO e LOA? São centenas, milhares de páginas, vários documentos desconexos e complexos. E se eu te disser que tem como você conversar com esses documentos? Você sabia que o governo gastou milhões em diversos programas que ele mesmo classificou como altamente deficiente? Quer saber como eu descobri isso de forma rápida? Eu vou te apresentar o Notebook LM. Antes de eu te mostrar o Notebook LM, vamos estabelecer aqui o objetivo do nosso vídeo, que é te levar do ponto A, você que nunca usou o Notebook LM, ao ponto B, entender o conceito do Notebook LM, as suas principais funcionalidades, como utilizar ele para analisar documentos reais. Vamos lá. Pessoal, e para acessar o Notebook LM é bem tranquilo. Basta que você tenha um Gmail, uma conta Google. O Notebook LM é uma ferramenta do Google. Ele tem a versão gratuita, que dá para você já fazer muita coisa, e tem a versão paga. Daqui a pouco eu explico a diferença básica entre elas, mas na versão gratuita você já vai conseguir fazer tudo que nós vamos mostrar aqui no vídeo, tá bom? Para acessar, assim que você tiver a sua conta Google, né, o seu Gmail, basta digitar no próprio Google Notebook LM. Você pode clicar nesse primeiro link que vai aparecer aqui, tá? Do Notebook LM. Eu já estou logado, aí você vai cair nessa página que é a interface do Notebook LM. E quando que você deve usar o Notebook LM? Se para o seu caso de uso, né, para o projeto que você está executando aí no seu dia a dia, se aplicar duas regrinhas básicas. Você tem baixa tolerância à alucinação, ou seja, é sabido que as ferramentas que usam, né, inteligência artificial por trás, como o ChatGPT, o próprio Gemini do Google, o Claude, entre outras, embora essas ferramentas estejam em constante evolução, a cada dia elas estejam melhores, elas podem alucinar. O que é alucinar? Elas podem inventar coisas, inventar uma legislação, por exemplo, inventar uma jurisprudência. O Notebook LM, ele é uma ferramenta que é de fonte ancorada, que a gente diz. O que é isso? Tem um modelo de IA ali por trás, só que ele só interage sobre as fontes que você está anexando naquele notebook. Então, a probabilidade de alucinação quando você usa o Notebook LM, ela é muito mais baixa do que você usar um chat GPT, por exemplo, tá? E se você precisa lidar, qual que é a segunda regrinha? Se você precisa lidar com diversas informações de fontes diferentes. Se é o seu caso de uso, se aplicar essas duas regras, baixa tolerância à alucinação, se você precisa trabalhar com vários documentos de fontes diferentes, o Notebook LM ele vai ter uma performance melhor do que outras ferramentas que tem IA generativa por trás, tá? Vamos lá entender como usar o Notebook LM. E para criar o seu primeiro notebook, basta você clicar aqui nesse botão, criar novo. Pode fechar isso aqui. Nessa primeira interação aparece essa tela para você, você já vai entender melhor o funcionamento dela, mas vamos fechar ela aqui que fica mais fácil de compreender as funcionalidades do Notebook LM. O Notebook LM, ele tem três áreas, vamos dizer assim, trabalho. Aqui são as fontes, onde você vai adicionar, né, os documentos, vídeos, áudios que você quer, com os quais você quer interagir. Aqui no meio é a parte de chat, né, que você vai conversar com esses documentos. E aqui a parte de estúdio, que tem algumas funcionalidades já pré-definidas, como por exemplo, a gente consegue criar um podcast sobre os documentos que a gente colocar aqui no Notebook LM. Eu já vou mostrar depois como que isso é uma funcionalidade bem bacana. E você tem aqui algumas funcionalidades já pré-definidas, né, pela própria ferramenta, como um guia de estudo, um resumo, perguntas frequentes, uma linha do tempo daquela documentação. Então, como que a gente começa a usar? Nesse caso nosso aqui, eu vou anexar a LDO de 2024, a LOA de 2024, o relatório anual de avaliação de gestão de 2024, um manual de avaliação de programas elaborado pela CGU, né, Controladoria Geral da União. Vou anexar também um manual de trabalho que orienta como o RAG, né, o relatório anual de gestão, ele é elaborado, e nós vamos interagir, e eu também vou anexar vídeos do YouTube sobre audiências públicas da LDO e da LOA de 2024. Toda essa documentação, tá, ela é pública
e ela é referente ao governo do estado de Mato Grosso, mas aí você se aplica, você pode usar a mesma ideia, né, para o seu estado, município. O interessante aqui é entender, né, a usabilidade, né, como usar o notebook LM. Qual que é a diferença entre a versão paga e a versão gratuita do notebook? A diferença básica. Na versão gratuita, você vai conseguir criar até 100 notebooks, 100 projetos, vamos dizer assim. Cada projeto, né, desses 100, você consegue anexar até 50 fontes diferentes. Na versão paga, essa capacidade é um pouco maior. Você consegue criar até 500 notebooks. Cada notebook pode ter até 300 fontes. Mas na maioria dos casos, né, do dia a dia, a versão gratuita vai te atender perfeitamente. A gente começa, né, o nosso notebook, adicionando as fontes com as quais a gente quer interagir. Então você vai clicar aqui em adicionar e você consegue anexar que tipo de documentação, que tipo de arquivo no seu notebook. Arquivos PDF, TXT, Markdown, que é um tipo específico de arquivo, arquivos de áudio, documentos do Google Drive, links de site e links de vídeo do YouTube. Nós já vamos ver isso aqui na prática. Você pode também copiar e colar aqui um texto diretamente. O Notebook LM ele não aceita um arquivo Excel, por exemplo, ou um arquivo Word, mas você pode converter isso em PDF, por exemplo, e anexar no seu notebook se você precisar naquele caso. Mas diretamente você não vai conseguir anexar uma planilha Excel aqui, por exemplo. Tá? Eu vou colocar aqui os arquivos que nós vamos trabalhar nessa sessão. Primeiro eu vou colocar os arquivos PDF. Ó, eu arrastei eles para cá, eles já vão ser carregados aqui. Demora um pouquinho para carregar, né? Então aqui são as nossas fontes. No caso da versão gratuita, você vai conseguir anexar até 50, né, fontes. Cada uma aqui é uma fonte, cada arquivo é uma fonte. Na versão paga, até 300 fontes. Enquanto ele está carregando aqui, vamos adicionar os links dos vídeos do YouTube. Vou colocar aqui o primeiro link. Clica aqui em YouTube, aí você vai colar o link, né, do vídeo que você pegou lá no YouTube. Vou adicionar mais um. São 2 vídeos. Clica o link. Cola, né, o link do vídeo no YouTube. Está carregando aqui. Ele já faz aqui um breve resumo, né? Vamos mudar o nome aqui. Vamos colocar primeiro projeto notebook. Aí você vai colocar o nome que você quiser, né? Ele está carregando aqui ainda. Esse arquivo aqui, o relatório de avaliação da gestão de 2024 do governo do estado é um documento bem extenso. Ele tem mais de 3.000 páginas, por isso que ele está demorando um pouquinho para carregar aqui. Ó, aqui deu um erro, vou tentar de novo. Provavelmente eu colei o link errado. Ele carregou aqui todas nessa seção aqui, nesse nosso notebook nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fontes de formatos diferentes. A maioria PDF e 2 links de vídeos do YouTube. Aqui você pode, por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Todas as fontes estão selecionadas. Então, a nossa interação, né, o chat, tanto o chat quanto a parte de estúdio, ela está levando em consideração todas as fontes, porque todas estão marcadas. Mas, por exemplo, você quiser interagir só sobre a LDO, basta você marcar só a LDO. Aí, tanto essa parte de chat quanto a parte de estúdio, ela fica restrita à fonte que está selecionada. No nosso caso aqui, nós vamos marcar todas, né? Aqui, esse botãozinho você consegue configurar o perfil do seu notebook. Então você tem aqui o padrão, né? Aqui ele dá uma breve explicação do que cada estilo desse, qual que é o perfil, né, de cada estilo desse. Você tem o analista, o guia e o personalizado que você pode orientar o notebook, né? Uma espécie de prompt, né? Fazer um prompt aqui, orientar como que você quer que esse notebook, na verdade, como você quer que a IA que está por trás, né, desse notebook, qual que é o perfil dela. Vamos deixar aqui o analista. Você também pode escolher o tamanho das respostas, se você quer uma resposta padrão, mais longa ou mais curta. Vamos deixar aqui a padrão. Agora vamos começar a interagir com esse documento. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei como que eu descobri alguns programas de governo, né, com milhões de reais que foram gastos e que o próprio governo classificou como altamente deficiente? Como que a gente faria isso? Vamos interagir com os nossos documentos, vamos conversar com os nossos documentos. Vou lá aqui a pergunta. Qual que é a pergunta? Há algum programa de governo no qual foram gastos milhões de reais e ele foi classificado como altamente deficiente? Aqui ele vai estar analisando, né, as fontes, e se houver algum caso, né, que atenda a essa pergunta,
ele vai relacionar aqui para a gente, né? Nessa seção aqui do notebook. Então ele achou aqui, né? Ele respondeu: sim, há vários programas e ações de governo que registram gastos de milhões de reais e foram classificados como altamente deficientes em sua execução orçamentária. Aqui no manual, né, do RAG e no próprio RAG você tem uma espécie de régua, né, que mede a eficiência de execução e eficiência de planejamento de cada programa de governo, né, dos projetos e ações, e a depender do nível, né, da diferença entre o que foi, por exemplo, o orçamento inicial e o orçamento atualizado, né, com suplementações, anulações, você tem uma classificação para a execução desses programas. Não vou entrar em detalhes disso, mas se você tiver curiosidade, né, para entender como é essa régua de classificação, né, capacidade tanto de execução quanto de planejamento, para avaliar cada programa de governo, né, no caso aqui do estado de Mato Grosso, basta você consultar essa documentação que lá está bem explicadinho, tá bom? Mas no caso aqui, altamente deficiente vamos dizer assim, é a pior classificação, né, quando houve uma discrepância superior a cento e poucos por cento, deixa eu confirmar. Na verdade, estava procurando aqui, mas o próprio notebook ele deu a resposta aqui. Classificação altamente deficiente ocorre quando o desempenho atinge a faixa de 0 a 40%, né, ou acima de 160%. Então, por exemplo, aqui, o programa 506, Promoção da Segurança Viária, que é um programa que está sob responsabilidade do Detran, ele teve um orçamento para o Detran de 325,8 milhões, mas a capacidade financeira da despesa ela foi classificada como altamente deficiente. Teve uma execução de apenas 11,64%, né? Ele dá mais detalhes aqui. 2 ações dentro desse programa foram classificadas como altamente deficientes. O aperfeiçoamento das ações formativas e educativas de trânsito, que teve uma capacidade operacional financeira da despesa de 6,37%, altamente deficiente. E a PPD, que é de planejamento, de 1,84%. Ou seja, foram 2 ações que tiveram uma execução financeira muito abaixo do esperado e um planejamento também muito abaixo do esperado. Nesse caso aqui, né, como o PPD foi baixo, quer dizer que esse programa ele teve uma redução orçamentária considerável. Tem mais uma ação aqui, essa de seminários realizados, não foi executada, né, 0%, então ela está totalmente fora do que foi planejado, por isso está classificado como altamente deficiente. Aí você tem mais aqui o programa 512, Promoção da Cidadania e Segurança Alimentar, que é um programa que teve um orçamento de 37 milhões e ele foi classificado como altamente deficiente. Nesse caso aqui, porque ele teve uma execução, na verdade uma execução não, nesse caso aqui é o PPD, é planejamento. Ele teve lá um orçamento inicial e depois o orçamento atualizado foi superior em um percentual, lá de acordo com a régua, né, de parâmetros de avaliação, acima do definido lá entre as classes de deficiente, altamente deficiente. Antes da gente continuar interagindo aqui, fazendo mais perguntas, né, no nosso notebook LM, eu vou mostrar essa funcionalidade de mapa mental, que ela é bem interessante, e para ela ficar mais didática, eu vou desmarcar aqui e vou deixar apenas a LOA, a parte da LOA social. Então, desmarquei as fontes. Estou selecionando só a LOA social. Aí você clica aqui em mapa mental, ele vai gerar um mapa mental dessa fonte. Isso é muito interessante para você ter uma visão geral, né, daquela fonte, né, para estudo também. Se você quer estudar alguma coisa, ele fica fácil de você ter um panorama geral daquele assunto. Ele vai gerar aqui, ficou pronto, né? A gente vai clicar aqui e aí, ó, aqui é interativo, né? Se você clicar aqui, ele vai voltar. Aí aqui você segurando, né, com o mouse, clicando e segurando, você arrasta e aí você vai, ó, interagindo, né, o objetivo e assim ele vai explodindo, né, ó. Olha que bacana, né, você tem uma visão geral, é fácil para entender, né, de uma forma resumida aquele conteúdo. Aí você consegue baixar isso aqui, né, e interagir, né? Deu para entender essa funcionalidade de mapa mental, uma funcionalidade bem bacana do Notebook LM. Aqui vou marcar de novo, né, todas as fontes. Vou perguntar para ele aqui, para ele listar, né, 3 ações importantes na área de infraestrutura e logísticas previstas na LOA, na parte econômica, né? Quanto foi destinado para cada uma dessas ações. Então ele relacionou aqui para a gente, né, com base nessa fonte, estão as 3 ações.
Construção de obras de arte especiais e correntes. Foi designado um total de 313 milhões para essa ação. Estruturação de modais de transporte, 53 milhões. Apoio e execução de obras civis de infraestrutura urbana, 50 milhões. Vamos pedir para ele aqui um exemplo mais prático, mais real. Imagine que sou secretário de planejamento. Com base na análise combinada da LDO, LOA e RAG de 2024, quais seriam os 3 principais alertas que você me daria para o planejamento do orçamento de 2025? Justifique cada alerta com dados extraídos dos documentos. Enquanto ele está pensando aqui, o que a gente tem que ter em mente quando a gente usa esse tipo de ferramenta? Como o nome diz, é uma ferramenta. Isso aqui não vai substituir o profissional que entende do negócio. O potencial dessas ferramentas está associado a você conhecer daquele assunto. Quando você conhece do assunto e usa essas ferramentas, você consegue de fato agregar valor. Porque não adianta nada você achar que essas ferramentas elas fazem mágica, elas não fazem. Elas precisam, você tem que pensar, o humano ele é o diretor, vamos dizer assim, né? Você dirige esse tipo de ferramenta, elas não vão pensar por conta própria. Então assim, a gente não pode perder de vista que conhecer daquele negócio, ele é fundamental para você tirar o melhor proveito dessas ferramentas de IA, tá bom? Então, vamos ver aqui. O primeiro alerta que ele gerou para a gente. Volatilidade e imprecisão no planejamento orçamentário. Justificativa. O RAG revela uma alta deficiência ou excesso de planejamento na capacidade de planejar e programar a despesa para diversas ações de 2024. Por exemplo, a ação de qualificação profissional apresentou um PPD de 0%, indicando que o planejamento inicial não foi executado. A construção da Academia Integrada de Ensino em Segurança Pública e Defesa Social também registrou 0% de PPD, pois a obra, embora planejada com recursos vinculados, não foi executada devido a atrasos no processo licitatório. Outro alerta, desafios na capacidade operacional financeira. Justificativa. A análise do COFD de 2024 indica que mesmo com orçamento disponível, há dificuldades em converter os recursos em execução efetiva. Muitas ações foram classificadas como altamente deficiente ou deficiente. A ação acessibilidade teve 0% de execução, demonstrando a ausência de empenho de valores devidos à anulação parcial de crédito. A ação gestão da A3P também teve 0% de execução. Outra ação relacionada à assistência social registrou uma execução de 39,42%, com fatores como gerenciais, institucionais, licitatórias e administrativas, além da liberação tardia do superávit financeiro federal, prejudicando a execução. Terceiro alerta, desalinhamento entre o planejamento estratégico, né, PPA e LDO, e a execução operacional, LOA-RAG, para novas e complexas iniciativas. Há um indicativo de que a integração entre os instrumentos de planejamento de longo prazo, PPA, e a execução anual, LOA-RAG, precisa ser aprimorada. Essa audiência pública aqui menciona que o PPA 2024-2027 ainda estava em fase de elaboração com o objetivo de recolher contribuições, quando a LDO estava sendo discutida. Enfim, eu não vou ficar lendo tudo aqui não, mas assim, deu para entender a ideia aqui, né? Agora vamos gerar aqui o podcast, que é uma funcionalidade muito bacana do Notebook LM. Eu vou pedir para gerar aqui, então ele vai pegar todas as nossas fontes e ele vai simular, usando tudo aqui o áudio que vai ser criado, é tudo gerado por inteligência artificial, e ele vai simular uma conversa entre duas pessoas, né, conversando sobre essas fontes. E isso aqui é uma funcionalidade bem interessante para o governo, por exemplo, utilizar isso aqui para melhorar a sua prestação de contas, aproximar um entendimento do cidadão, né, sobre esse tipo de peça de planejamento, por exemplo. Isso aí você pode extrapolar para a sua prefeitura, para o seu órgão, usar, né, essas ferramentas para traduzir, né, de uma maneira mais acessível, né, tanto para o cidadão quanto próprios servidores públicos, né, deixar mais palpável esse tipo de documento, né, tão rico, né, documentação que é tão rico, mas às vezes ele é de difícil consumo, né, para a maioria das pessoas. Ele demora um pouquinho para gerar aqui, mas logo vai gerar. Gerou aqui o nosso podcast de 7 minutos e 50, não vou colocar tudo, eu não sei se vai dar algum tipo de microfonia aqui, mas vamos tentar. Né? Olá, hoje a gente vai fazer uma exploração bem detalhada de uns documentos oficiais lá de Mato Grosso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2024. E também os manuais sobre avaliação do governo. Nossa missão aqui é desvendar como o Estado organiza as finanças, para onde está indo o dinheiro, especialmente na área social, como é que funcionam os incentivos fiscais e, claro, como eles medem os resultados. Quase um mapa do tesouro e do planejamento do Estado, né? Exato. A ideia é olhar a estrutura por trás dos números, sabe? As regras do jogo do orçamento e os mecanismos que eles criaram para garantir que os planos saiam do papel e tragam resultados para a sociedade. Certo.
Então, para começar, organização é a palavra-chave, pelo visto. A LDO, que é tipo... Bacana demais, né? Você clica no logo, né, do Notebook LM, você vai aqui para a página principal e aqui vão estar todos os notebooks, né, todos os projetos que você criou. Por exemplo, aqui, eu não sou da área de tecnologia, mas eu já estudo há algum tempo programação, Python, né, linguagem Python. Então aqui eu me deparei com um curso de Harvard, por exemplo, de Python, né? Então o que eu fiz aqui, né? E nesse caso aqui eu utilizando o Notebook LM para estudos, que é uma outra funcionalidade, né, para a qual o Notebook LM ele ajuda muito. Então eu cliquei aqui, eu adicionei, né, no meu notebook todos os vídeos daquele curso e eu consigo estudar de forma bem focada, né, sobre aquele conteúdo. Pessoal, já quase encerrando aqui, eu acredito que o vídeo tenha conseguido explicar pelo menos as principais funcionalidades do Notebook LM, como você pode usar ele no seu dia a dia, né, como ele pode te ajudar. A título de curiosidade, eu pesquisei casos reais de uso, né, do Notebook LM na administração pública, no mundo de uma forma geral, né, e aí eu vou contar rapidinho aqui o que eu consegui identificar. Por exemplo, lá no Reino Unido, o Departamento de Educação do Reino Unido, ele lançou um kit de ferramentas sobre IA na educação, ou seja, né, as escolas teriam que começar a ensinar IA para os alunos. E esse kit de ferramentas, ele tinha diversos documentos, cerca de 35 fontes diferentes. Então, um consultor educacional lá do Reino Unido, ele utilizou o Notebook LM como um assistente de pesquisa para resumir e organizar esse material extenso e para ajudar, né, na compreensão de tudo isso. Um outro caso de uso interessante foi em Palm Bay, nos Estados Unidos, que o Notebook LM ele foi utilizado num contexto de planejamento urbano e transparência. Como que eles utilizaram lá? Um veículo local de jornalismo, o The Palm Bayer, ele desenvolveu uma solução, né, utilizando o Notebook LM para tornar os registros públicos, né, do município de Palm Bay acessíveis ao cidadão. Então eles criaram o Notebook LM, assim como a gente criou aqui, e deixou o Notebook LM público para que os cidadãos eles conseguissem interagir com a documentação lá do município de uma forma mais acessível. Um outro caso de uso interessante também foi o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Um auditor, ele fez um Notebook LM e anexou nesse Notebook LM relatórios de auditoria, relatórios que já estavam públicos, né? E ele interagiu com esses relatórios de forma a conseguir extrair de forma facilitada, né, informação útil desse tipo de documento, que geralmente é bem técnico, né? Um outro caso de uso interessante foi na Malásia. O que eles fizeram lá? Eles utilizaram o Notebook LM também para entender, né, diversas normas e manuais sobre legislação aduaneira lá naquele país, na Malásia. O Notebook LM ele facilitou a compreensão dessas normas e manuais de legislação aduaneira pelos servidores da Malásia. O Notebook LM, pessoal, ele realmente é uma ferramenta muito útil, pode agregar muito valor no dia a dia da administração pública. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ele possa ter contribuído para que você consiga utilizar essa ferramenta tão incrível no seu dia a dia e assim melhorar o seu trabalho, tá bom? Até a próxima!